acontecesse essas coisas. Graças a Deus, queira Deus, quis Deus, né, que estivesse aqui de novo. Aleluia. E a gente vai dar um jeito de nunca mais deixar esse vazio aqui no país. Né? Levar ele passear de novo, pegar. Vai incluir igualmente. Obrigado a você. Nossa Senhora, isso aqui é o que é isso aqui? Carne? É. Bife ancho. Deus, aí está teu filho. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado em todo momento na nossa vida. Aqui está teu filho. Toma ele na tua mãos agora, fala conosco. Aquilo que precisamos ouvir, queremos nos alimentar da sua palavra e te agradecer por isso está acontecendo aqui hoje. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Usa teu Filho através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. É sempre muito especial a gente ter a oportunidade de estarmos unidos, reunidos, né? A família do Senhor. Unida para glorificar o nome dele. Eu me sinto muito alegre e honrado. O pastor Dalton sempre foi no canal de bênção, no Jardim Novo, na vida de tantas famílias, tantos amigos, né? E a gente vem se falando e hoje o Senhor permitiu a gente estar aqui juntinho, pertinho. A gente tinha bastante coisa para falar, para tomar um café. A gente senta, bate papo, se alegra. E eu me sinto feliz de poder estar aqui servindo, né? À disposição dos irmãos e do reino de Deus. Quero contribuir e cooperar com os irmãos mais uma vez, né? Uma das outras. E hoje eu vim com a minha esposa, está me acompanhando. Eu falei, filha, vamos lá. E a gente está aqui hoje para glorificar Jesus. Bom, estudar o que te amo. Deus abençoe muito sua vida. Que 2026 seja muito próspero. Que essas ovelhas gerem muitos filhos para o Senhor. Né? Muitas almas serão alcançadas nesse lugar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo. Eu passo da tecnologia. Eu passo da tecnologia hoje, né? Vaso tecnológico. Pai, tá tudo bem? Vamos lá. João, capítulo 9. Fala a respeito de um servo de nascença. Não é isso? É um texto um pouco extenso, mas com outras reconstruções eu vou conseguir até as 9 horas a gente terminar, para a glória do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vou ler por aqui que vai mais dar. Vamos lá, acompanhando. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do céu. E disse-lhe Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé, entre parênteses, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava?
Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-lhe, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era certo. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao servo, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido servo, e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido servo? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu servo. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe, e a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido servo, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa é que, havendo eu sido servo, agora e tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhes, tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhes, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou.
E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Só até aqui. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Bom, gente, em poucas palavras, eu vou tentar sintetizar aqui o pensamento, mas o objetivo de termos ido até um pouquinho adiante é para a gente conhecer essa história tão especial. Às vezes só ler a Bíblia já fala conosco, né? A gente já sai dali alimentado, né? Só ler a palavra do Senhor, uma palavra viva e poderosa. Mas eu quero me prender em pouco tempo, no tempo que tenho, para falar para vocês sobre a visão espiritual. Né? Jesus vai terminar dessa forma. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Bom, a verdade é que Jesus está ilustrando seus ensinamentos no capítulo 8, aqui no 9. No capítulo 8, Jesus vai revelar e dizer que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. E essa palavra de Jesus, como toda a palavra de Jesus, é muito poderosa, né? É muito marcante. Sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, a luz aqui é a fonte do conhecimento, a fonte de todo saber. Quando ele se diz ser a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a fonte de todo conhecimento espiritual. Ele é alguém que tem vida em si próprio. Né? Então, ele está dizendo, eu sou a fonte de toda libertação. Por isso que no discorrer dessa conversa de Jesus, ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que verdade é essa? Essa verdade é o conhecimento. São os ensinos de Jesus. E esse conhecimento tem o poder de transformar toda a nossa vida. E aí a gente precisa se atentar no detalhe que a libertação, né, e as batalhas espirituais, elas se dão aqui, ó, no campo da mente, né, e é um conflito de conhecimento ou informação. Quando a gente olha lá para o jardim, é a primeira referência que temos de batalha espiritual, né, aqui nesse mundo, a gente vai ver o quê? A serpente conversando. A gente cria as ideias que a gente é da pleia, né? Então a gente quer marchar, cortar o negócio lá, o mal pela raiz e tal. Mas a batalha espiritual se deu aonde? Porque a serpente ou o diabo quer imprimir as suas ideias no coração do homem e substituir no coração do homem a ideia de Deus. A batalha se deu dessa forma. Porque a verdade de Deus ela é libertadora. Mas a conversa do diabo é muito interessante a gente pegar essas chaves para a gente. Isso é a ferramenta para o nosso campo de batalha. Porque quando o diabo se apresenta, a gente sempre constrói aquela ideia que o diabo é mentiroso porque conta mentira. Não, ele não é mentiroso porque conta mentira. O diabo conta a verdade. Não foi assim que Deus disse?
Quando ele chega no deserto, ele não vai conversar com Jesus com toda mentira, ele vai conversar com Jesus com toda verdade. Então tem horas que você imagina que o diabo vai se apresentar para você contando uma mentira absurda. Aí tu fala assim, olha que mentira, é o diabo. E muitas das vezes ele se apresenta para você falando uma verdade. O porém é que a motivação, ele subverte a verdade. Então ele tem uma verdade com uma motivação errada para nos levar a pecar. Ofender a santidade de Deus, a natureza de Deus. Porque quando o homem comete esse pecado, ele troca a liberdade pela prisão. Não é isso. Bom, a ideia não é a gente discorrendo muito a fundo e a gente ficar aqui nesse texto, mas a gente tem aquela ideia de que eu tenho livre-arbítrio em Cristo, sim. Não é? Você tem livre-arbítrio em Cristo. Então a liberdade de Jesus, que te justificou, que te santificou, que te regenerou, né? Hoje você sendo uma nova criatura, você pode beber? Pode, mas antigamente você era preso. Jesus que está dizendo no capítulo 8 aqui para a gente que o homem é preso ou escravo de tudo aquilo que ele domina. Pastor, pode beber? Pode, mas hoje você pode dizer assim, não quero. Antigamente você era escravo disso. Antigamente você queria deixar de prostituir, mas você não conseguia deixar de prostituir. Antigamente você queria deixar de fazer uma série de coisas, sentir uma série de coisas, que você não conseguia, você não estava. Quando se via, você estava ali. Porque você era dominado pelo mal por conta do pecado. Né? Mas aí, essa batalha espiritual se dá onde? No campo da mente. Quanto mais a gente carrega em si o conhecimento de Deus, mais vida espiritual. O quanto mais ideia de Deus em nós influenciando no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de ver a vida, no nosso jeito de se relacionar. Quanto mais a gente manifesta a ideia de Deus, mais Deus a gente carrega na vida e mais vida boa a gente tem. Porque a gente vive um tempo onde as pessoas existem e não vivem mais. E quando é que a gente começa a identificar a escassez de vida na vida do ser humano? Falta de paciência, só ando estressado, do nada, já acordou estressado. Não é? Falta de misericórdia, falta de perdão, não consegue ser longânimo. A vida de Deus não está fluindo nele. Mas quanto mais a gente age com a verdade, com a justiça, com a misericórdia, é porque a gente está se submetendo ao senhorio de Cristo, às ideias de Deus em nós. E aí a gente passa a ver a vida com os olhos de Deus. Essa luz, tem muita coisa boa e rica aqui, né? Eu sou a luz do mundo. Então, eu sou aquele que abre os olhos do entendimento. Eu sou aquele que liberta os cegos espirituais. No capítulo 9, ele vai pegar ele vai ilustrar esse ensinamento na vida desse homem. Porque Jesus não apenas tinha uma aula teórica, ele trazia para o campo da prática. Então aqui, e ele chega a reforçar essa fala aqui, né, no capítulo de número 9, quando ele diz assim, ó: enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, cospe no chão. Ele não quer abrir apenas os olhos carnais desse homem. Mas o interessante é que quando Jesus passa, ele viu um cego de nascença. E eu gosto das realidades, né, das verdades bíblicas, porque elas são tão tangíveis
pela revelação do Espírito, a gente se vê na vida de uma série de personagens. E eu me vejo aqui. Porque se Jesus não tivesse me visto, certamente eu morreria esquecido. Certamente eu morreria nas trevas. Talvez seja você se enquadre nessa realidade, esse amor de Deus que nos viu. E Ele nos viu de uma forma diferente. Porque Ele viu um cego de nascença, alguém que nasceu cego, que tem uma deficiência e que precisava de uma ação misericordiosa. Só que enquanto Jesus vê um ser humano com uma deficiência, carecendo de um gesto de misericórdia, os discípulos viram um pecador. E pergunta: quem pecou? A verdade é que todo judeu associava, e essa ideia já era muito antiga, de associar o sofrimento humano a um pecado. Então a infelicidade, a dor de alguém está associada a algum mal que ele cometeu na vida. Então os discípulos estão vendo com os óculos de uma interpretação equivocada da verdade de Deus. Então, antes de Jesus abrir os olhos do cego, ele vai precisar trazer luz para os olhos do entendimento dos discípulos. Porque que mal é esse que a gente carrega? Que quando a gente olha alguém sofrendo, alguém no deserto, alguém numa dor, alguém numa luta, a gente associa a um castigo de Deus. Se está carregando essa cruz porque tu tem pecado, você cometeu algum erro, e o céu está te punindo por isso. Jesus precisa desconstruir essa ideia preconceituosa, porque isso nos impede de manifestar aquilo que Ele colocou em nós. Então ele precisa olhar e dizer: ninguém pecou, não no sentido de que seus pais não têm pecado ou ele não tem pecado. Não, todos nós fomos concebidos em pecado. Mas a causa, enquanto os discípulos queriam talvez entender uma das questões filosóficas mais complexas da época, a origem do mal, quem pecou para que o mal viesse. Jesus não quer falar sobre a origem, Ele quer falar sobre o propósito do mal. É assim porque Deus quer. Para que a obra de Deus se manifeste sobre ele. Então tem momentos da vida que as pessoas querem entender a origem do problema que nós estamos enfrentando, da dor que nós carregamos. E o Senhor está falando para nós nessa noite, não é sobre a origem, é a causa, um propósito nisso. Aleluia! E Jesus distorce essa ideia, quando ele diz, é assim porque Deus quer, não que Deus propositalmente gerou o caos para ser glorificado nisso. Seria uma ofensa ao caráter de Deus, como se para Deus ser glorificado ele precisasse gerar um prejuízo em alguém. Não! É que a partir daquele momento, aquele homem viria a glória de Deus através do Filho. Então Jesus está dizendo, olha, é assim porque Deus quer, para que a obra de Deus se manifeste sobre ele. Enquanto é dias, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus está mostrando a necessidade, a emergência em realizar a obra de Deus enquanto é tempo. Porque vai chegar uma hora em que nós não teremos mais condições. Então ele está dizendo, a gente precisa resolver isso agora. E aí o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração, falando sobre visão espiritual. Porque Jesus trabalha tanto na visão dos discípulos, como Jesus também vai trabalhar na visão do homem. Mas há uma classe aqui
estava fazendo na vida daquele homem. E aí a gente começa a entender uma palavra de Paulo que contribui muito, que nos ajuda muito na construção desse pensamento, porque Paulo vai dizer sobre o príncipe deste século, né? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz que o príncipe deste século tem cegado o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos. E você observa que ele está cegando o entendimento. É aquele tipo de pessoa que ele é perfeito, né? Ele tem seus olhos naturais saudáveis, mas tem coisas que estão diante dos olhos dele que ele não consegue entender. Por mais que você fale 10 mil vezes, ele não entende. Porque não é sobre os olhos aqui, é sobre os olhos do entendimento. E você está dizendo assim, tu vai cair no buraco, mas para ele não, ele está indo para uma boa. E tu grita, mas ele não entende. E o interessante é que o príncipe deste século, que é o diabo, ele cega o entendimento. E com qual ferramenta? Com a incredulidade. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele usa a incredulidade, porque ele não quer para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não quer que compreendamos essa luz, que é o conhecimento de Jesus, que pode gerar em nós vida qualitativa. Então não é Deus, é o homem que se recusa em crer. E quando nós nos recusamos em crer, o mal vai lá e cega, porque o diabo quer alguém cego no entendimento, para que ele consiga ter êxito no campo de batalha. Tudo que o diabo quer é lutar com um crente cego, é lutar com uma pessoa que não enxerga. A gente vai ver um amonita chamado Naás, que significa serpente. Ele vai cercar os irmãos de Jabes de Gileade, os irmãos se viram encurralados e disseram, vamos negociar. Ele disse, tudo bem, a proposta é, eu quero o olho direito de vocês. E por que Jabes queria, ou Naás queria o olho direito? O escudo daquela época cobria todo o corpo. Com o olho direito era o olho que eles enxergavam os inimigos quando aproximavam. O olho direito era o olho em que eles estavam vigiando. Era o olho que eles usavam para a guerra. Se tira o olho direito, você deixa o cara inválido. Ele não tem habilidade, ele não consegue guerrear, ele não consegue lutar. Proteger o seu território, proteger a sua casa, alcançar os seus objetivos. Você tirou um soldado da guerra. E tudo que o diabo quer é isso, é arrancar a nossa visão espiritual. Olha aí. O diabo quer te deixar cego no campo de batalha. Você vai precisar dos teus olhos para guerrear as guerras da vida. E tudo que o diabo quer é o céu. A verdade é que todos nós nascemos mortos, com a incapacidade, inabilidade absoluta de crer em Jesus e de ouvir a voz de Deus. Há inúmeras referências bíblicas ali que a gente vai ganhar tempo. Uma delas, João capítulo 5, versículo de número 25. E em verdade vos digo que a hora é essa em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Que mortos são esses? O universo, o mundo se divide entre duas grandes classes, mortos e vivos. A gente não comeu do fruto em Adão, cabeça de raça, matriz reprodutora? Então todos nós morremos em Adão. A primeira morte que sofremos foi a morte espiritual. A segunda é a morte física. A terceira é a morte eterna. Conceito de morte eterna, fim de existência, não, separação eterna de Deus. A gente precisa construir essa ideia e deixar isso resolvido na nossa cabeça. É simplesmente separação. Por quê? Porque ela está morto, não está não. Como assim? É lógico que tem ranger de dente. Se tem dor,
se arde, se sofre, você está vivo. Você só está longe de Deus eternamente. Olha aí. Então todos nós morremos e foi uma morte espiritual, surdez, cegueira, coração que não sente Deus. Jesus vai dizer para nós, capítulo 7 de João, a partir do versículo de número 43, ele vai conversando, falando aos fariseus e mostrando que ninguém pode vir a Ele se o Pai não lhe der, porque nós somos incapazes de ir a Cristo crendo em Suas palavras. Se Deus não tirar a venda dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos e transformar o coração petrificado pelo pecado em um coração sensível de carne, a gente não sente nada. Exemplo disso. Já viu quando você está ali firme na fé, tomado no poder do Espírito Santo, aquela coisa toda? E aí daqui a pouco você cai, você se sente um peixe fora d'água. O culto está no poder, tem gente rodando com o pé só, parece até aquelas bailarinas assim, fazendo pá, aquele negócio todo, tu não sente nada. É isso. O pecado mata e nos leva para longe de Deus. Mas vamos voltar para cá. Olha a experiência incrível. Só a regeneração, uma nova vida. Então Nicodemos se aproxima um mestre, gente. Um dos membros do Sinédrio, não é qualquer membro da diretoria. É um membro muito importante. E aí esse cara se aproxima de Jesus, reconhecendo que muitos não conseguiam reconhecer, e vai dizer para ele: olha, eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. E faz o que você faz. Você deu um fogo com ele. Jesus olhou para ele e falou assim: Nicodemos, eu tenho que te dizer uma realidade. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele está apontando a cegueira espiritual de Nicodemos. Você pode ter muito conhecimento e ser cego. Você pode ter muito dinheiro e ser cego. Você pode ter muito status e ser cego. E o Espírito Santo, nessa noite, veio aqui justamente para isso. Assim como você nasce e vai desenvolvendo os teus sentidos, a vida espiritual não é diferente. O Senhor, nessa noite, está adestrando as nossas mãos para lutarmos no campo de batalha em 2026. Estarmos sóbrios e vigilantes. É Paulo quem nos adverte, atentando-nos agora para as coisas que se não veem. Você precisa se despertar para essa realidade. Paulo vai dizer para nós no capítulo 15, versículo de número 44 de 1 Coríntios: se é um corpo carnal, também é um corpo espiritual. Glória a Deus. Tem coisas que Deus ministra ao coração do pastor e diz assim: ó, vai ser assim. Alguém diz assim: mas como? É isso. É que ele chegou fora do plano. Deus hoje quer fazer você enxergar. Há uma crise profunda em Samaria. Ben-Hadad cercou tudo, gente, a ponto de levar o povo a um caos terrível. O rei está passando por cima do muro. Duas mulheres, uma mulher se apresenta dizendo: rei, meu senhor, me acorde. Ele disse: não tem como. Esse castigo foi mandado da parte de Deus. Se Deus não prover, eu não tenho como. Ela falou assim: não estou vendo, me ouve, porque uma mulher veio a mim e disse para mim: onde eu vou sofrer? A crise era tão grande. Olha que ponto, reduziu a vida a uma refeição. O rei fica desesperado, rasga suas roupas reais. Por dentro o povo vê que ele estava de pano de saco. O rei fica indignado e atribui a culpa a Eliseu. O que a culpa deveria ser de Eliseu? Porque você vai observar um pouco antes que quando Dotã foi cercada,
O Eliseu, o profeta, estendeu a mão e falou para o exército de piedade, fere ele de cegueira. Levou todo mundo a Samaria, o rei quis matar e o profeta não deixou. Falou, não, serve essa gente, dá pão para eles e libera, porque eles são presos por mão do Senhor. O rei pensou com ele, se eu tivesse exterminado, estava resolvido. E agora a piedade volta a atacar e gera todo esse caos aqui. Então, assim me faça Deus, que ele me castigue, se a cabeça do profeta Eliseu ficar sobre ele. Eliseu estava reunido em sua casa, diz o texto, capítulo 6, segundo livro dos Reis, se não me engano, a partir do versículo de número 32, ele está reunido com as autoridades de Israel, gente. Então as autoridades daquele povo se reuniu porque a crise era tão grande, alguém quer encontrar uma saída. Então vamos até o profeta. Aí o texto vai dizer que o profeta, conversando com as autoridades, disse assim, olha, vocês não estão vendo? Porque está vindo, é aqui capítulo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, 32, ali, ó. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciões estavam sentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões, viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vinha o grito dos pés do seu senhor, mas o cara não tinha chegado na casa do Eliseu. Eliseu estava vindo e ouvindo o ruído do seu senhor, do rei que vinha após ele. Que coragem que caracteriza o homem de Deus, a revelação, o manto, não. Imagina um reino tão assassino na tua casa. Ele não teme, ele não foge, ele não corre. Ele usa as armas que ele tem. Ele não vem, ele não entra em desespero, ele não está desesperado. Visão! Ele está vendo antes, ele tem informação privilegiada. Visão espiritual é isso. Quando as coisas acontecem, é só confirmação para quem Deus já revelou. Para a gente, para alguns é novidade. Ter visão espiritual é ter informação de primeira mão antes de se materializar nesse mundo. Tem horas na vida que o dia está agitado, o trânsito está corrido, as pessoas estão estressadas. Mas você precisa olhar para além de tudo isso. Porque tudo que está acontecendo aqui é só reflexo do que já existe no mundo espiritual. Aí Eliseu olhou, falou assim, rapaz, eles nem chegaram, mas coloca para fora. Por quê? Porque no meio do ambiente profético, no ambiente da visão, esse tipo de incredulidade, perversidade, não entra. Coloca para fora. E aí os caras precisam decidir. Nós somos autoridade de Israel. Ou a gente fecha com o rei ou fecha com o homem de Deus. Que na verdade é uma coisa interessante e que é difícil às vezes se implementa. Porque foi esse cara que falou assim, olha, o rei da Síria, verdade, é uma emboscada para tu. E ser profeta não é fácil. Porque para as pessoas que você estende a mão para ser livramento de Deus para a vida delas, elas podem se levantar contra você para tentar te arrancar a cabeça. Você entendeu? É isso. Mas a visão espiritual te faz ficar ali no lugar. O Espírito Santo hoje está falando contigo aqui nessa noite. Você precisa hoje olhar para além do problema. Você está entrando desesperado, você está arrancando o cabelo. Entende? É uma situação, doutor está cercado, o moço olhou e falou o que fazer. Você talvez esteja dessa forma. Entrando por essas portas desesperado, o pastor olha por mim, o pastor vai namorar com o olho, a gente quer olho, a gente quer
enxerga, porque a provisão já chegou antes de você acordar. Oh, glória! O garoto levanta pela manhã, o exército já estava lá. E os anjos de Deus também. Aleluia! Mas visão não tem como você enxergar com os olhos do teu pastor. Não tem como você enxergar com os olhos da esposa, da mãe. Que tem coisa que não adianta dizer. O profeta falou assim: rapaz, mas mais são os que estão conosco. Mas o estado de espírito no mundo, cara, continua ainda desesperado, perturbado, pensando que vai ser o fim. O profeta entendeu e falou: tem coisa que a gente precisa ver. Deus abre os olhos desse moço. Aleluia! Enquanto você não enxerga, você vai ficar pensando que está tudo perdido. Enquanto você não enxerga, você vai pensar que vai morrer com essa dor. Enquanto você não enxerga, você vai pensar que o diabo venceu. Mas a hora que Deus abrir os teus olhos, você vai gritar no meio do vale: carros e cavaleiros! Aleluia! Mas são os que estão conosco! O Senhor está falando contigo nessa noite. Você anda como se tivesse perdido, como se o diabo tivesse triunfando, mas o céu está dizendo para você: a tua casa sempre esteve guardada por Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Cercou tudo. Aí o profeta botou para fora. Vai ao próximo versículo lá, varão, 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei: eis que esse não vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Vai ao próximo. Eu sei onde é que vai bater. Isso aí. Então Eliseu disse: você está vendo como é bom ter visão? E vou falar para tu: não é qualquer um que profetiza isso aqui, não. Aleluia! Você imagina meses e meses, tudo cercado, tudo fechado. Tu profetiza como quem estivesse dizendo: o que não aconteceu em 2025, no ano inteiro, tu perseguiu, não conseguiu, em 24 horas. Tem um cara com uma espada querendo cortar a cabeça. Se esse troço não acontece no dia seguinte, o profeta vai. O profeta olhou e falou assim: calma aí, rei. Quem tem visão sempre enxerga uma saída. Deus tem sempre meio para fazer. Isso que o Espírito Santo quer provocar em você. Você precisa deixar a luz de Jesus, essa queda de braço que você entra, que sabe que Deus tem com você. Mas a gente não se rende, a gente quer brigar com Deus. É só na submissão à sua vontade é que a nossa espiritualidade vai florescendo. Aleluia! Aleluia! Eu poderia falar outra coisa para vocês? Vai. Vou? Vai. Eu vou terminar, pastor. Não tem Colossenses, olha aí, capítulo 1, versículo de número 10. Vai no 9, vai no 9. Olha o que ele diz: por esta razão, nós também. São Paulo dizendo à igreja de Colossos: desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento. Não, eu não quero que vocês tenham ciência do conhecimento. Eu não quero que você saiba o que é a vontade de Deus. Ele está dizendo assim: eu oro para que você seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência. O que, gente? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo.
Deus está esperando um servo. Enquanto você está esperando a Bob entrar aqui e acabar com tudo, mudar a realidade do Jardim Novo, Deus está esperando um servo que se submeta à sua vontade, que seja cheio do conhecimento. Aí, olha, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quem, gente? Aleluia! Isso é vida espiritual! A luz, que é Jesus, a fonte de todo conhecimento de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se submetendo, obedecendo e servindo e perdoando quando a gente não quer perdoar. O Espírito Santo vai lá logo na gente, vai. Os olhos vão se abrindo, você vai se tornando uma arminha poderosa na mão de Jesus. Aí o problema é que o governo não resolve, alguém vai testemunhar. Então uma mulher louca de Deus naquele Jardim Novo, que ela passa, os homens largam a arma, chapavão na cabeça, sai demônio, gente chorando, o outro é liberto. Alguém levanta a mão e diz: eu quero voltar para Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus está contando conosco nesse tempo. Não é sobre o Brasil melhor. É sobre crentes cheios do conhecimento da vontade, que frutifica em toda boa obra e cresce. Aí Jesus passa lá, olha para o céu e diz assim: olha, eu vou passar logo aqui, ó, e vou tacar nos teus olhos. A minha oração hoje é que Jesus passe logo nos nossos olhos. Aleluia! Deus hoje precisa te fazer ver. Aleluia! Precisa. A gente fica numa guerra achando que tudo que são coisas que aparentemente que brilham, que são boas, é bênção. O cego espiritual está chamando o diabo de Deus, ele é o diabo. A gente está chamando tentação do capeta de bênção e provisão. E o céu está dizendo assim: não, abre teus olhos. Não, você não entende para que eu te chamei. Você fica numa dependência absurda. Como que se para ser feliz tu dependesse do olhar de alguém, do sorriso de alguém? É porque tu não enxerga. Você entendeu que esse tipo de relacionamento não é para você? Mas você está tão desesperado que você ficou cego pelos teus impulsos naturais. E o Senhor está dizendo: calma, abre os teus olhos. Enxerga! Quando a gente não obedece, o diabo quer pegar a nossa incredulidade para tentar cegar o nosso entendimento, para a gente não entender a verdade de Deus, que pode gerar vida de qualidade em nós. Então fica de pé comigo, em nome de Jesus. São 9h03. Fica de pé comigo. Fica. Sabe o que eu não quero, pastor? Nós não queremos. Eu sei que o Senhor é um homem da palavra, que tem um ensino poderoso. Eu não quero me tornar um religioso que fica como um fariseu lutando, sabe, contra a obra do Senhor. Esse tipo de gente Deus cega, não deixa ver. Uma coisa que tem 30, 70 anos de crânio. Tá igualzinho Eli, sério. Renata. O senhor quer falar no meio da cidade, tem que levantar um molequinho de 8 anos de idade e falar com ele. Pergunta: Deus, senhor, eu tenho 8, por que você não falou aqui que ele é surdo? Ele não ouve. Se tem uma palavra que Deus declarou para a igreja de todos os tempos, Ele olhou para as 7 igrejas e representa a totalidade, tá? Então, todas as igrejas daquele tempo, a mensagem foi repetida, a mesma. Quem tem ouvidos, que ouça. Porque o Espírito está falando sobre a igreja. Ele só fala no culto de domingo? Não. Ele fala com você a todo instante, a todo tempo. O Espírito Santo quer transformar a tua casa, a tua vida. Deus quer te levantar como um agente de salvação.
restauração e transformação. Aleluia! Deus quer abrir os teus olhos para isso. O cara, quando entendeu que ele estava diante do Cristo, ele se prostra e adora. Deus quer te levantar como um adorador genuíno. Aleluia! E transformar toda a tua vida em um espetáculo sobrenatural. Você crê nisso? Você crê? Dá glória a Deus aí. Ora comigo para a gente terminar, que eu já fui embora lá. Você ora comigo? Senhor, aleluia! Alguém vai sair daqui enxergando hoje. O diabo tentou se esconder, tentou armar emboscadas, arapucas para prender os sentimentos e a alma. O diabo tentou armar emboscadas e laços para tentar pegar essa família e essa casa, Deus. Mas alguém vai sair daqui enxergando. Aleluia! Assim como o profeta Eliseu olhou, deitou para dormir e o céu comunicou: olha o que está preparado, olha o que está montado. Deus move a nossa vida nessa noite de uma forma poderosa, Deus, para que possamos ver e entender que tu não vai preparar nada, já está tudo preparado desde antes da eternidade, antes da gente nascer, já está tudo pronto, Deus. Você está esperando um coração adorador que crê para ativar todas as promessas que foram liberadas sobre o teu povo. Por isso nós jogamos a tua vida, por isso nós jogamos a tua visitação sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus.